Uma boa noite para você que nos assiste. É muito bom estarmos juntos novamente para estudarmos a palavra de Deus. É bom podermos ouvir essas mensagens cantadas, afirmando que Deus faz tudo novo de novo. Louvado seja o nome do Senhor por sua bondade, por sua misericórdia e seu infinito poder para nos restaurar. Esta música tem conexão com aquilo que nós vamos dialogar, refletir nesta noite. Você é muito bem-vindo. Eu quero convidar você a pegar sua Bíblia, porque o que nós estamos fazendo é estudar a palavra do Senhor. Vamos deixar que ela fale para nós. O estudo que nós estamos fazendo neste período, nestas lições especiais, tem a ver com este livro especial, Nisto Cremos. Tem a ver com as crenças fundamentais da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Todas estas crenças fundamentais, elas estão 100% baseadas na Bíblia, na Palavra de Deus. Por isso, nós vamos usar várias vezes a Bíblia, vamos nos deparar várias vezes com versos da Palavra de Deus. Naturalmente, não usaremos todos os versos da temática desta noite, porque não teríamos tempo. Mas eu já dei alguma indicação para você, onde você pode buscar mais literatura e aprofundar ainda mais o seu conhecimento. Para começarmos o nosso estudo, eu quero convidar você, assim como você está, que você feche os seus olhos. Nós vamos orar ao Senhor, pedir que o Divino Espírito Santo nos ilumine nesse estudo especial. Oremos. Deus eterno, todo-poderoso, louvado e exaltado seja o teu bendito nome, Senhor. Nós o fazemos na beleza do teu amor e na grandiosidade do teu poder. Há poder na tua palavra, poder transformador, que pode nos projetar para uma existência completa e feliz. Portanto, ó Deus querido, nós suplicamos que o Senhor, com o teu poder e graça, perpasse a nossa mente e oriente os nossos pensamentos, nos conecte com o céu nesse estudo da tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Ok? Vamos iniciar o nosso estudo. Hoje nós falaremos sobre uma doutrina especial chamada crescimento em Cristo. Crescimento em Cristo. Recentemente, na nossa família, ou melhor, na família da minha esposa, nós tivemos uma situação complexa, porque a minha cunhada estava grávida, e já perto, completando o 8º mês de gravidez, então ela descobriu, os médicos descobriram, que a criança não estava crescendo. E aquilo foi tão preocupante, preocupou toda a família, e a decisão do médico que a acompanhava foi pronta, não hesitou em nenhum momento, e ele disse: nós precisamos tirar a criança, ela precisa crescer, é fundamental que nessas semanas ela continue crescendo. E às pressas, tudo foi preparado, a cirurgia foi feita, e a criança nasceu, prematura, 2 quilinhos, 43 centímetros, trouxe naturalmente alegria para toda a família, e a mãe agora amamenta e cuida desta criança, e o pequeno Adriel está agora crescendo, está ganhando peso, porque isto é fundamental, é vital para a vida. Assim como na vida física, o crescimento é algo desejável, é algo fundamental em todos os contextos da vida. Se não há crescimento, é porque as coisas não vão bem. Alguma coisa está errada. No mundo físico, o crescimento é algo normal, algo esperado, desejável. As plantas crescem, as pessoas crescem, os países se desenvolvem. Pois no contexto espiritual, amigos,
não é diferente, é assim também. Quando o pecador nasce no reino de Cristo, ele nasce para uma vida de progresso, uma jornada de crescimento até alcançar, então, a sua maturidade cristã. Nós todos fomos criados para a plenitude, vida plena, alegria plena, saúde plena, mas, infelizmente, o pecado intrometeu-se entre nós e trouxe toda a série de trágicos sintomas. Trouxe a separação, trouxe a doença, trouxe a morte e a tristeza. Mas Deus não foi pego de surpresa. Deus tinha um plano para restaurar, um plano para resolver o problema ocasionado pelo pecado. Restaurar no homem a imagem do seu Criador. Por isso, a vida cristã, ela deve estar sempre num processo de crescimento, numa jornada progressiva, ainda que haja problemas, ainda que haja percalços, dificuldades. A vida cristã, a jornada com Cristo, em Cristo, por Cristo, ela precisa ser marcada por crescimento e progresso. O estudo de hoje é justamente para responder esta pergunta: como que acontece o crescimento em Cristo? Sabe, ao estudarmos esse tema, nós nos deparamos com um paradoxo da vida cristã. A Bíblia é cheia de paradoxos, né? Jesus proferiu vários desses paradoxos, né? Para você ser grande, você tem que ser pequeno. Para que você seja considerado um grande líder, você primeiro precisa aprender a servir. No estudo de hoje, o paradoxo é que para você se desenvolver, né, ou a vida cristã e o progresso na vida cristã começa com a morte. Como pode ser isso? Primeiramente, com a morte de Cristo, a libertação do pecado e das forças do mal. E depois a morte do eu, o nosso grande adversário, né? Quando o pecador renuncia às suas preferências e então decide se submeter completamente à vontade de Deus. Morte de Cristo, libertação do pecado, do jugo do pecado, morte para o eu. É quando você então substitui a sua débil vontade pela perfeita vontade de Deus. Bem, vamos falar então um pouco sobre esse paradoxo, essas duas mortes. Primeiro, vamos conversar um pouco sobre a morte de Cristo. Na cruz do Calvário, Jesus garantiu ali a vitória sobre o pecado. A sua morte tornou possível o perdão dos pecados. Esta é a primeira lição fundamental desse estudo. A morte de Cristo na cruz, ela então possibilita perdão dos pecados. Deixa eu explicar uma coisa aqui para você. Nós precisamos entender o que é pecado. Vou tentar explicar rapidamente para você. Pecado é uma doença profunda e invasiva, uma espécie de infecção generalizada que provoca toda série de trágicos sintomas, né? Você é pecador porque peca, ou peca porque é pecador. Já pensou nisso? Pois Salmo 51, verso 5 diz assim: em pecado me concebeu minha mãe. Né? Nós somos pecadores. Existe uma diferença entre atos pecaminosos e pecado. Atos pecaminosos são o sintoma, ou é o sintoma, é a causa, é a consequência da sua condição. Qual é a sua condição? Qual é a minha condição? Nós somos pecadores, carentes da graça de Deus. Jesus, com a sua morte vicária, com a sua morte na cruz, ele nos outorgou eterna redenção. Ele nos libertou da consequência do pecado, do jugo do pecado. Um dia,
Jesus vai nos libertar para sempre da presença do pecado. Rapidamente, porque não é o estudo exato de hoje, na justificação você está livre da condenação do pecado. Romanos 8:1, já não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Depois vem o processo de santificação, que é o estudo desta noite. Crescimento em Cristo, é o processo de santificação. É a vida com Cristo. Ele é o recurso, Ele é o poder à sua disposição pela ação do Espírito para que você viva uma vida correta e, se pecar, tem advogado no céu. Isso é a santificação. E o último passo desse plano que nós chamamos de plano da redenção é a glorificação. Na glorificação, o corpo corruptível é transformado num corpo incorruptível. Ali, na volta de Jesus, então, nós estaremos livres para sempre da presença do pecado. Mas, voltando ao que nós estávamos falando, a morte de Cristo, ela torna possível o perdão dos pecados. Vamos conferir isso na Bíblia. Você observa comigo Colossenses 2, verso 13. Colossenses 2, verso 13. E se você pode abrir a sua Bíblia, por favor, embora esteja sendo projetado, abra a Bíblia, esteja com a Bíblia na mão. A Bíblia tem que estar perto da mente, perto do coração, tem que estar na nossa mão sempre. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida justamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, os nossos pecados. Eles então foram transferidos para Jesus através da sua morte vicária, da sua morte na cruz do Calvário. Ele morreu em nosso lugar. Jesus, e na maior parte das vezes a gente olha para Jesus como o nosso exemplo, mas é importante que você primeiro olhe para Jesus como o substituto. Ele é o nosso substituto, depois é o nosso exemplo também. Ele é o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sua morte na cruz, além de garantir o perdão dos pecados, a sua morte na cruz também garante uma reconciliação universal com Deus. O que significa isso? O pecado causava separação entre Deus e o homem. Este processo de separação que o pecado, então, ocasionou, Jesus resolveu na cruz. Ele destruiu isso na cruz. Agora, em Cristo e com Cristo, nós podemos ir ao trono sagrado, pois nós estamos vestidos com o manto da justiça de Jesus. Que justiça? Não a nossa justiça, justiça imputada a nós. Isso nos foi garantido na cruz do Calvário. Funciona mais ou menos assim, olha, quando você, com um problema, uma luta, uma dificuldade, mas consciente da sua condição e consciente do poder de Deus, consciente de que o coração de Deus está à sua disposição para te ajudar. Então você se ajoelha e diz assim: Senhor, tenha misericórdia de mim. Senhor, me abençoa. Naquele momento, Deus aparece diante de você, ou Deus do alto, melhor dizendo, diz assim: filho, a minha glória não pode aparecer diante de ti, porque os meus olhos não contemplam o pecado. Pois naquele momento acontece algo extraordinário. A justiça de Jesus, o manto da justiça de Jesus nos veste. E quando então Deus olha para você suplicando, não vê você, vê Jesus em você. E o favor de Deus alcança a tua vida. A morte de Jesus na cruz promoveu, garante reconciliação com Deus. Em segundo lugar, a morte de Cristo possibilitou a reconciliação entre os homens. Sabe, em Cristo todos somos iguais. Não importa raça, não importa a conta bancária, não importa o país que nasceu, não importa absolutamente nada. Ao pé da cruz,
o chão, ou melhor, no pé da cruz de Cristo, ao pé da cruz de Cristo, como você queira, o chão é plano, não há diferenças. Ninguém é superior a ninguém. Todos nós estamos na mesma condição, carentes da augusta, da poderosa graça de Jesus. A morte de Cristo, portanto, ela promove vitórias variadas. Primeiro, ela torna possível o perdão dos nossos pecados. Segundo, ela promove essa reconciliação universal. Reconciliação com Deus, reconciliação com o nosso semelhante, reconciliação com os homens. A verdade é que, pela graça de Deus, ou pela graça de Jesus, ou pelo sacrifício vicário de Jesus, nós podemos ir diante do trono de Deus e suplicar a sua interferência na nossa vida. Bem, na sequência aqui do nosso estudo, olha, outra vitória que a morte de Cristo garantiu na cruz diz respeito às forças do mal, às forças satânicas. Sabe, amigos, a cruz nos dá a certeza de uma vida vitoriosa sobre o pecado e sobre as suas forças, pois estes não terão domínio sobre a nossa mente e o nosso corpo. Veja o que diz a palavra de Deus. Aqui em Romanos capítulo 6, o verso 12, você confere. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Jesus, com o seu poder e com a sua graça, ele é força para vencermos as hostes satânicas, o poder do mal. Em razão da morte de Cristo, é possível plena vitória sobre as forças do pecado, libertação das forças do mal. Vamos ver mais isso na Bíblia. Você confere em Gálatas, capítulo 2, o verso 19 e o verso 20. Esses versos são bem conhecidos. Você vai lembrar aqui, e eles dizem o seguinte, você pode acompanhar aí na tela, olha, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou a si mesmo e entregou-se por mim. Este é um verso poderoso da palavra do Senhor. Paulo dizendo, não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Paulo apresenta aqui o segredo, né? A vida daqueles que estão sob a disciplina de Cristo é uma vida de mudanças radicais. Mudanças radicais acontecem na vida daquele que aceita Jesus como seu Salvador, mas também como seu Senhor. Muitos estão dispostos apenas a aceitar a Jesus como Salvador, mas Jesus precisa ser o Senhor da sua vida também. Trata-se, portanto, de uma nova vida. Acontece aqui uma morte e um renascimento, a morte do velho homem. Nós conferimos isso em toda a palavra de Deus. Simeão, o hesitante, tornou-se Pedro, o corajoso. Saulo, aquele que perseguia, transformou-se em Paulo, aquele que agora proclama as verdades eternas. Tomé, o incrédulo, torna-se missionário além-mar. Isso também acontece hoje. E é possível que eu esteja falando para alguém que possa, nesse momento, pela graça de Deus, dizer assim, pastor, isso também aconteceu na minha vida. É possível que você conheça pessoas que viviam uma vida longe dos desígnios de Deus, vivia uma vida dominada ou arraigada no pecado, uma vida completamente desordenada, e agora são pessoas novas ou novas pessoas, libertas das amarras e voltadas para as coisas espirituais, uma pessoa dominada pelo Espírito. É possível se estivermos sob as asas do nosso Salvador. Veja, há um pensamento interessante que traduz bem
esta luta cristã, ou esse processo da vida cristã e do crescimento em Cristo. Veja, você confere comigo aqui, olha o que este autor diz. Quando Cristo chama um homem, ele o desafia a vir e morrer. É a mesma morte cada dia, a morte em Jesus Cristo, a morte do velho homem que atendeu o seu chamado. A morte do velho homem. Este pensamento explica bem a trajetória de uma pessoa que antes vivia aprisionada pelo pecado e agora vive uma nova vida em Cristo. Ou, podemos dizer, aprisionada em Cristo, né? Sabe que muitas pessoas hoje, elas equivocadamente acham ou buscam uma vida livre, buscam e anseiam por liberdade, anseiam uma vida onde não tenha que prestar contas nenhuma. É uma espécie de liberdade que, na verdade, insere o indivíduo numa terrível prisão, que marca a vida, que deixa marcas terríveis para a vida. O caminho certo, e nós não temos nenhuma dúvida, é aprisionar-se em Cristo e não viver uma vida aprisionado no pecado. Como será o dia a dia das pessoas que aceitaram a Jesus? Viverá essa pessoa agora da mesma forma, já que a vitória foi garantida lá na cruz? É aqui que nós então entendemos e podemos conversar um pouco mais sobre a jornada cristã de crescimento em Cristo. Jesus e o seu amor alcançou a tua vida, alcançou a tua casa, e agora os novos conhecimentos em Cristo, agora a pessoa extraordinária de Jesus te provoca e você começa a conhecer sobre Jesus e então a tua vida começa a mudar. Porém, como é que isso acontece? Se eu sei que a vitória já foi garantida na cruz, vivo da mesma forma? Então eu quero partilhar com vocês algumas marcas ou marcos do crescimento em Cristo. O primeiro é este aqui, olha. Uma vida no Espírito. Aquele que está se desenvolvendo, aquele que está crescendo em Cristo, vive uma vida no Espírito. Veja o que diz João 3, verso 5. Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Viver no Espírito. Sabe, eu vou explicar uma coisa interessante para você. Muito provavelmente você já leu na Bíblia, lá em Mateus capítulo 7, é aquele verso que você tem de cor, que diz assim: pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á. Depois, ali, Jesus faz uma comparação com os pais terrenos e o Pai Celestial, né? Se os pais terrenos podem dar boas coisas para os seus filhos, quanto mais o Pai Celestial dará boas dádivas àqueles que o seguem. Mas em Mateus a gente não consegue compreender este verso. Quando a Bíblia diz assim, pedir, buscar e bater, para pedir o quê? Será que estes versos estão falando sobre bênçãos, pedir bênçãos materiais ou bênçãos temporais? Então eu quero que você compreenda, porque estes versos não falam de bênçãos temporais, nem bênçãos materiais. Obviamente, Deus pode abençoar-nos e nos abençoa com bênçãos temporais e bênçãos materiais. Mas perceba que nestes versos que eu citei, Deus é colocado como Pai. Se você estudar Deus como Criador, você vai aprender de que Deus como Criador abençoa todas as pessoas com bênçãos temporais e bênçãos materiais. Até aqueles que não creem, até aqueles que vivem uma vida desordenada, recebem bênçãos temporais e bênçãos materiais. É possível que isso tenha até intrigado você muitas vezes. Por que aquela pessoa tão má,
tão ruim, que vive uma vida desordenada, é abençoada com bênçãos temporais. Deus, como Criador, abençoa todas as pessoas, até aqueles que não creem em Deus. Estes versos, e se você estudá-los em Lucas, no capítulo 11, se não me engano, verso 13, você vai ver o mesmo verso. Pedi, dá-se-vos-á, buscai, achareis, batei e abre-se-vos-á, dando a ideia de jornada, dando a ideia de algo progressivo. Ali Jesus está falando, em Lucas capítulo 11, verso 13, assim: quanto mais o vosso Pai Celestial vos dará o Espírito Santo. Viver uma vida no Espírito. É isso que promove o crescimento em Cristo, porque nossa própria disciplina não promove crescimento algum, meus amigos. Nossa própria disciplina só é capaz de criar uma capa, de criar um processo de religiosismo. Como diz aquele velho ditado, por fora, por fora bela viola, por dentro pão bolorento. É o Espírito que promove o crescimento, é o Espírito que promove a mudança. Jesus está disposto a nos conceder o Espírito, o fruto do Espírito: amor, bondade, longanimidade, alegria, domínio próprio. Quando isso acontece na nossa vida, então acontece progresso espiritual, acontece crescimento espiritual. E é isso que a Bíblia diz lá em Mateus, tá? Pedi, dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei, abre-se-vos-á. Da ideia de jornada e a ideia de algo que você precisa muito. Esta é a grandeza, esta é a prosperidade cristã. Veja, olha, muitas religiões falam coisas aí que são absurdas. A prosperidade na vida de quem segue a Jesus não é marcada por prosperidade temporal e material, mas é marcada por prosperidade espiritual. Bem, vamos seguir aqui no nosso estudo. E eu quero mostrar para você mais uma marca daqueles que crescem em Jesus, uma vida de amor e unidade. João 13:35 diz assim: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. O amor é a essência do cristianismo. O amor é a marca identificadora dos salvos. Quando Jesus voltar, você pode conferir lá na palavra de Deus, Mateus 25:40. Jesus coloca os dois grandes grupos, o grupo da esquerda, o grupo da direita. Né? Não estou aqui fazendo apologia à esquerda ou à direita, mas é o que está escrito na Bíblia. E Jesus olha para um daqueles grupos e diz assim: vinde benditos de meu Pai, e possuí por herança o que vos está preparado desde a fundação do mundo. Tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber. O amor é a marca identificadora dos salvos. A Bíblia diz em Romanos 13:10, o cumprimento da lei é o amor. Fazemos as coisas para Deus porque o amamos e porque sabemos que Ele nos ama. Qualquer coisa que nós façamos para Deus que não proceda de um motivo similar, sugere que nós realmente não entendemos o que é ter um relacionamento de amor com o nosso Salvador. Uma vida no Espírito, uma vida de amor e unidade, uma vida de estudo. Uma vida de estudo, eu coloquei a marca número 3 e a número 4 aqui para você. Uma vida de estudo e uma vida de oração. Não há crescimento em Cristo se a trajetória cristã não for marcada por uma vida de estudo da palavra de Deus e de oração. Há um pensamento, diz assim: os que põem toda a armadura de Deus e devotam algum tempo todos os dias para fazer o quê? Para orar e para estudar as Sagradas Escrituras. Estudar as Sagradas Escrituras e orar.
E o pensamento diz assim: estes terão uma influência salvadora e transformadora sobre todos aqueles que os cercam. Pensamentos nobres, puras aspirações serão destes. Ansiarão por paz, amor e pureza, e por todas as graças do novo nascimento em Cristo Jesus. Uma vida de estudo, uma vida de oração é requisito fundamental e é simples. Às vezes a gente fica procurando assim algo sobrenatural, algo inusitado, algo inovador. Crescimento em Cristo, vida de estudo da palavra e vida de oração. Uma outra marca, uma vida que produz fruto. Jesus, o próprio Jesus disse: tenho guardado os mandamentos de meu Pai e no seu amor permaneço. Nós não somos salvos para fazer o que nós queremos. Nós somos salvos para fazer a vontade de Cristo. Um grande equívoco na vida cristã é achar que ser salvo pela cruz de Cristo é uma negação da obediência. Isto é um equívoco, um entendimento errado. Ele mesmo disse: pelos seus frutos os conhecereis. Nós não obedecemos para ser salvos. Nós obedecemos porque estamos salvos em Cristo. O próprio Jesus disse, como eu já afirmei aí para vocês. Uma outra marca, a sexta, uma vida de guerra espiritual. É verdade. Na nossa trajetória, nós vivemos um processo de uma luta constante. Veja o que diz Efésios, capítulo 6, versos 12 e 13. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Uma vida de guerra espiritual. Existe uma guerra cósmica, existe um conflito acontecendo o tempo todo, uma verdadeira guerra espiritual, e é necessário que nós tenhamos esta compreensão. Veja o que diz alguns desses textos que eu trouxe aqui para você. Lá em Apocalipse 12, verso 7, diz assim: houve peleja no céu, Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão, também pelejaram o dragão e seus anjos. Existe um conflito cósmico entre o bem e o mal, e nós estamos 100% envolvidos nele. Veja o que diz 1 Pedro 5, verso 8, sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Nós nos concentramos em Jesus. Nós estamos focados em Jesus. Nós ansiamos por Jesus e vivemos a vida com Cristo. Mas nós temos que entender que existem as forças do mal, as forças satânicas, guerreando contra, no epicentro desta grande luta, para procurar enganar de múltiplas formas, da maneira mais eficaz possível. Sabe, é assim que é a tentação, viu? O inimigo estuda cada pessoa, descobre quais são os pontos fracos, os pontos vulneráveis, e ali ele deita os seus maiores esforços. É por isso que a tentação, ela é feita sob encomenda. Ela é feita com o endereço certo. A nossa salvaguarda está em Cristo. Sede sóbrios e vigilantes. Mas, meus queridos amigos, nós não precisamos viver temerosos, pois nós temos a vitória em Cristo. Ele não nos deixa sozinhos. No momento mais fácil, Jesus segura na tua mão. No momento mais difícil, Ele carrega você nos braços.
Entenda que ao viver esta vida de progresso em Cristo, mesmo que em algum momento com suas lutas, com os seus percalços, as suas dificuldades, as suas incompreensões, as perdas, as frustrações que nós temos na vida, lembra que Jesus disse: "No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo", e esta vitória de Cristo é a minha vitória. Louvado seja Deus por isso. Por isso eu trouxe este pensamento aqui da palavra de Deus para você, para nosso conforto. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Você é uma pessoa vitoriosa. Temos à nossa disposição todo o poder celestial. Ele nos deu a armadura. Paulo diz assim: a armadura consiste no cinturão da verdade, no peitoral da justiça, dos sapatos do evangelho da paz, do escudo da verdade, da espada do Espírito e do infalível poder da oração. Por fim, eu gostaria de colocar mais uma marca para você: uma vida de adoração, testemunho e esperança. A vida daqueles que crescem em Cristo. Primeiro, que você está descobrindo o tempo todo aqui, nesse estudo, que a vida daqueles que crescem em Cristo só acontece porque eles estão com Cristo. O chamado de Deus para nós não é para trabalharmos por Ele, né? Trabalharmos com Ele. Isto faz toda a diferença. A vida cristã acontece entre os redimidos. E testemunho com as pessoas em geral. Ou seja, a vida de progresso, de crescimento em Cristo, ela acontece dentro de uma comunidade de pessoas, uma comunidade de crentes, uma comunidade de santos, e santos aqui você entenda como pessoas separadas por Cristo. Alguns que pensam diferente, acham que não precisam de ir à igreja, não precisam estar na igreja. Veja o que diz a Bíblia sobre este pensamento, né? Nós vamos ler um verso aqui de Hebreus 10, versos 24 e 25, diz assim: "Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima." É importante estarmos juntos, unidos, congregando juntos, num processo de adoração, convívio social, mas primariamente como adoradores do Deus eterno. Dentro da igreja nós nos animamos, e ali nós nos fortalecemos, e então saímos para pregar às pessoas ao nosso redor. É o que diz João. Olha o que diz João 20, verso 21. "Disse-lhes, pois, Jesus, outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio." Jesus, o céu, o nosso Deus Todo-Poderoso, Ele deseja que nós vivamos uma vida ancorados na pessoa, na extraordinária pessoa de Jesus, sob as suas asas, sob a sua disciplina, guiados pelo poder do Espírito e vivendo uma vida de testemunho e serviço àqueles que estão ao nosso redor. O distintivo do cristão é servir. Nós somos servos uns dos outros. Eu quero orar com você e quero apelar ao seu coração para que você viva estas marcas que nós salientamos aqui. Estude a palavra do Senhor todos os dias. Busque ao Senhor pela manhã, fazei disso a vossa primeira tarefa. Ore ao Senhor. Estude a palavra, ore ao Senhor. Entenda que todo recurso do céu está à sua disposição. Que Deus te abençoe. Vamos orar? Oremos então. Nosso eterno e grandioso Pai,
Que o Teu poder nos assista, Senhor, que a Tua graça nos envolva. Que a pessoa extraordinária de Jesus esteja sempre à nossa frente. Nos momentos mais fáceis, ó Deus querido, segura na nossa mão. E nos momentos mais complexos, mais difíceis, nos carrega em Teus braços de amor. Nós suplicamos, pedindo a unção do Espírito sobre nós, pedindo porção dobrada do Espírito, para vivermos a vida que vale a pena ser vivida, a vida em Cristo e com Cristo. Oramos pelas pessoas que estão ouvindo esta mensagem, e nós o fazemos pelos méritos sagrados de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém.